Pronto, Tomé, quando quiser. Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente hoje vai dar início a mais uma reunião do nosso curso de extensão em litíase urinária e endurologia. Hoje a gente vai contar com a presença de Benhu Lima, colega nosso urologista, que é lá do Hospital Otávio de Freitas, também trabalha na clínica privada, e hoje ele vai falar sobre o tema de ureterorenolitotripsia semirrígida passo a passo. Em seguida, Felipe Ramalho, nosso residente do Hospital das Clínicas, vai apresentar um caso para discutir. Queria dar boas-vindas a vocês, a passar a palavra para Benhu, para Moacir, se quiser fazer algumas considerações também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar agora mais uma aula do projeto de extensão. Eu queria agradecer a Dr. Benhu e Dr. Felipe pela participação nesse evento, tá? Nesse módulo do projeto de extensão. E vamos dar início. Benhu, com você, Benhu. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu estou apresentando essa aula no lugar do Dr. Rodrigo Brasileiro, que por motivos pessoais não pôde estar presente. E mesmo assim eu agradeço bastante ao convite, a Moacir, a Tomé e a todo o excelente corpo clínico de urologistas do Hospital das Clínicas. Excelente mesmo, tá? Isso não é rasgação de seda, é bem conhecido o grupo de vocês. Parabéns pelo grupo que vocês têm aí no Hospital das Clínicas. Tá? Bom, vamos começar essa aula. É uma aula que não é difícil de se apresentar. Ela é um tema bastante familiar de todos os urologistas. Todos os urologistas têm um pleno domínio dessa técnica. Isso é muito bom. Isso torna fácil a discussão. Bom, vamos lá. Vou começar falando do histórico da ureteroscopia. A primeira ureteroscopia relatada na literatura foi feita pelo Dr. Hugh Hampton Young, em 1912. Dr. Young é um cirurgião urologista pediátrico com grande contribuição nessa área da urologia pediátrica, e ele estava examinando um paciente, uma criança, com diagnóstico de válvula de uretra posterior, um cistoscópio pediátrico de 9,5 French. Ele, inadvertidamente, ele entrou no ureter da criança, no ureter que era dilatado, né, por causa da doença de base, e ele acabou fazendo uma ureteroscopia nessa criança. Então, essa daí foi a primeira ureteroscopia relatada na história, na literatura, né, foi feita com um cistoscópio. E por muitos anos se fazia ureteroscopia distal com cistoscópios, né? Então, a grande evolução da ureteroscopia se deu muito mais ao avanço tecnológico dos materiais do que propriamente da técnica cirúrgica. Então, alguns marcos aqui da evolução histórica, que em 1806, esse cirurgião alemão chamado Philipp Bozzini, ele desenvolveu um instrumento chamado Lichtleiter, que era um instrumento que tinha um foco de luz próprio, né? Uma velinha que ele conseguia examinar algumas cavidades mais profundas. Em 1853, esse cirurgião francês, Dr. Desormeaux, ele foi considerado o pai da endoscopia porque ele aprimorou esse Lichtleiter, né? E ao longo dos anos foi se desenvolvendo os endoscópios, né, os cistoscópios, até que na década de 60 surgiu a fibra óptica, o cabo de fibra óptica para poder gerar o foco de luz, e o sistema de lentes acopladas nos cistoscópios. Esse aqui é o endoscópio do Dr. Desormeaux, né, do francês. Ele tem aqui uma fonte de luz, aqui um paviozinho aceso, aqui a energia gerada através de querosene, nesse bulbozinho, e aqui dentro tinha um sistema de espelhos. E esse aparelho aqui era utilizado para realizar uretroscopias e cistoscopias. Continuando no histórico, como eu falei, até 1979, a ureteroscopia foi realizada no ureter distal, com cistoscópios mais finos, né, de 13 a 16 French. Sim, essa unidade de medida para os estudantes, French, essa unidade de medida ela é utilizada desde o século XIX. Ela foi criada na França, né, dá o nome French, e um French é 1/3 do milímetro.
Ou seja, 1 milímetro equivale a 3 French. Vou deixar familiarizado aí com a nossa nomenclatura French. E isso aí é uma medida de calibre e é utilizado até hoje ao redor do mundo. Então, até 79 se usava cistoscópios para fazer a ureteroscopia, até que surgiu o primeiro ureteroscópio rígido com função específica para a ureteroscopia, que foi desenvolvida pela Richard Wolff. Então, o primeiro ureteroscópio ele tinha 13 frentes de calibre para fazer a ureteroscopia, a inspeção do ureter. Agora, quando se precisava instrumentar, utilizar, por exemplo, um basket ou uma pinça de biópsia, precisava-se usar bainhas que deixavam o aparelho mais grosso, mais calibroso, aí de 14 a 16 French. No ano seguinte, a Karl Storz criou um ureteroscópio mais longo, com 39 centímetros, e mais fino, com 12 French, em que foi possível realizar a primeira inspeção endoscópica da pelve renal. O aparelho conseguiu subir, ascender por todo o ureter até a pelve renal, até os atuais ureteroscópios que a gente usa hoje, ureteroscópios aí com em torno de 6 a 10 French, com taxas de sucesso que são hoje conhecidas já, são taxas de sucesso que são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais fino o aparelho, maior taxa de sucesso no procedimento de litotripsia e menor taxa de dano ao ureter. Isso a gente já sabe. Hoje em dia existem diversos tipos de ureteroscópio. As marcas mais conhecidas no mundo são a Olympus, a Karl Storz, Stryker e da Wolff, com calibres que variam em torno de 6 a 10 French. O ângulo de visão aqui da ponta, aqui da ótica, em torno de 5 a 7 graus. E esses aparelhos têm 1 ou 2 canais de trabalho para instrumentação. Fato é que, obviamente, por outro lado, quanto mais fino o aparelho, maior a chance de dano. Quanto mais fino e mais longo, maior a chance de dano. E no caso do aparelho semi-rígido, esse dano ele ocorre principalmente quando se tenta forçar um pouquinho o overtorquing, tenta forçar a curvatura do ureter, ou então na esterilização. São os principais momentos onde se pode danificar o nosso ureteroscópio semi-rígido. O nosso segundo protagonista do procedimento. O protagonista maior, obviamente, é o paciente, mas o protagonista em termos de instrumentos é o nosso aparelho, o nosso ureteroscópio semi-rígido. Bom, mas aí, depois da década de 80, 90, esses anos para cá, a evolução tecnológica ela ocorreu principalmente nos outros dispositivos, muito mais do que no aparelho, do que no ureteroscópio. Vamos falar aqui dos outros dispositivos. Vamos falar primeiro aqui dos nitotridores. Você passa a ótica, existe a passagem da ótica, a ureteroscopia, chegou no cálculo. Como quebrar esse cálculo? Como é que a gente vai remover esse cálculo? Inicialmente, os aparelhos eles utilizavam a energia ultrassônica e a energia pneumática ou balístico, popularmente balístico, em que se batia no cálculo, quebrava em vastos fragmentos e se tirava os fragmentos com basket. Hoje em dia, a gente usa de maneira muito mais corriqueira e acessível, inclusive no SUS, o Holmium YAG Laser, energia a laser. O que é o Holmium YAG Laser? Esse laser ele é produzido através de uma fonte de luz branca, que ela é convertida no laser por um cristal. Esse cristal ele é formado por esses elementos químicos aqui, que é o ítrium, o alumínio e o garnet, e são envoltos por uma membrana de Holmium, que é outro elemento químico que é um pouco mais raro aí na natureza. Ele vai converter a luz branca nessa fonte de energia, que é o laser, que possui um comprimento de onda em torno de 2.100 nanômetros, e que gera um pulso que dura aproximadamente 350 microsegundos. Então, o Holmium YAG Laser, na verdade, é esse cristal aqui. São os elementos químicos que compõem o cristal para converter a luz branca na fonte de energia, o laser. E esse laser ele é conduzido até o cálculo por uma fibra. Deixa eu voltar aqui. Essa fibra aqui, que é uma fibra de quartzo. E lá no cálculo, o cálculo vai ser quebrado por essa energia laser. Os outros dispositivos, além dos litrotridores, onde houve também grande evolução tecnológica, vou falar aqui deles.
os sistemas de irrigação, né? Sistema de irrigação, o soro fisiológico é a principal solução que nós utilizamos, pode ser utilizado uma bolsa pressórica, que abraça a ampola do soro fisiológico, né? Bom, tem seus cuidados aí para se usar a bolsa, né? Evitar grandes pressões de soro. É difícil você controlar a pressão de soro aqui com essa bolsa pressórica, você pode aumentar a pressão dentro do sistema coletor renal, existe o risco maior de você translocar bactéria, existe um risco de você, aqueles fragmentos que se quebra, migrar, fazer com que esses cálculos migrem lá para o rim e torne mais difícil a remoção deles, precisando trocar às vezes por um aparelho flexível, e até complicações maiores, como formar um hematoma perirenal, né? Então, existem sistemas mais modernos que você não usa essa bolsa pressórica, que se faz uma pressão sob controle, que fica na mão do cirurgião auxiliar ou do instrumentador, né? Mas nem sempre isso aqui é possível disponível no nosso meio, tá? Depende do convênio, depende ali do hospital em que você trabalha, se vai liberar ou não. Tá? Bom, na minha prática diária, se me permitem, dificilmente eu uso a bolsa pressórica, eu só uso a bolsa pressórica para cálculo de ureter distal, e mesmo assim com pressão muito baixa, abaixo de 150, 100 centímetros de água, milímetro de mercúrio, no máximo, e eu uso sempre, no flexível, eu sempre uso esse aparelhinho aqui, né, se for disponível, ou então eu adapto eu faço um extensor de equipe conectado numa torneirinha no Triway, em que meu instrumentador, o meu auxiliar, fica jogando com a seringa o soro, né, naquele momento que eu preciso do soro. Isso, além de economizar bastante soro, na cirurgia você trabalha com mais segurança, com a pressão mais controlada. Fios guias, né? Existem inúmeros fios guias hoje em dia, com rigidez, calibres distintos, todos hidrofílicos. O duplo J também, diversos modelos mais maleáveis. Os baskets articulados, baskets de pega frontal, como o Engage. Isso aí, eles evoluem todo ano, você recebe cartazes, representantes, e-mails falando dessa inovação. Dispositivos anti-retropulsão, como aqui eu estou ilustrando aqui, esse aqui chama-se Stone Cone, que são dispositivos que evitam que esses fragmentos, depois que você faz a quebra, evita que a irrigação do seu soro jogue seu fragmento para lá para o rim e torne sua cirurgia mais longa e mais trabalhosa, evitando até um segundo tempo cirúrgico, se você não tiver um flexível disponível no momento. Balão dilatador também, outro dispositivo que pode ser realizado, acompanha a ureteroscopia rígida. O balão ele é utilizado naqueles ureteres muito estreitos, né? Até estreito, não necessariamente estenosado, mas ureter anatomicamente estreito, principalmente aqueles pacientes mais jovens, que nunca tiveram antecedente de eliminação espontânea de cálculo, nunca tiveram manipulação do trato urinário superior. Então, esses ureteres, muitas vezes, eles são muito estreitos e não permitem a passagem do aparelho. Às vezes, você não tem disponível um aparelho mais fino, um aparelho um pouco mais grosso, ali 9, 10 frentes de calibre inicial, e aí você precisa utilizar um balão dilatador. Assim, lembrando que o balão dilatador, ele preferencialmente deve ser utilizado no ureter distal, né? Deve-se evitar, apesar de não ser uma contraindicação formal, mas deve-se evitar usar balão dilatador no ureter médio e no ureter proximal, porque o ureter médio e proximal ele tem menos tecido periférico, né? Então você pode acabar lesando o ureter de uma forma, inclusive, grave para o ureter, se utilizar no ureter médio e proximal. Uma sala de cirurgia habitual, né, em que deve-se utilizar um arco em C, um sistema de radioscopia, uma mesa de preferência radiotransparente e um set de vídeo, né, com monitor, câmera e fonte de luz com fibra óptica. O posicionamento do paciente, eu gosto desse posicionamento aqui, em que o paciente está em litotomia, né, com o membro contralateral, o lado do cálculo, um pouco mais fletido e elevado, e o membro inferior do lado do cálculo um pouco menos fletido, né? Um pouco mais estendido, né? Porque isso facilita um pouco, diminui um pouco a curvatura do ureter, facilitando sua entrada no ureter, do ureteroscópio. O preparo do campo cirúrgico, né? O preparo da mesa de cirurgia, com o teu instrumentador, né? Eu aprendi uma coisa que eu gosto bastante com o doutor, uma vez assisti uma aula do doutor Traxer, Oliver Traxer, né? Uma das grandes referências mundiais em litotripsia. O doutor Traxer, ele um serviço em Paris, ele utiliza a mesa lateral a ele. A mesa fica lateral a ele, do mesmo lado do cálculo,
né, e o instrumentador fica atrás. Então, o instrumentador pega os instrumentos aqui na mesa, aqui nessa mesa lateral ele apoia a fibra laser, ele apoia o basket, o guia, inclusive o aparelho, né, ele não utiliza, obviamente, ele não bota o aparelho apoiado em cima do paciente, né, ele descansa o aparelho aqui na mesa. Então, a mesa fica lateral aqui, colado nele, o instrumentador atrás. Eu acho interessante, eu costumo fazer assim, trabalho assim. Né? E, bom, em relação ao procedimento, né? Então, vamos iniciar sempre com a lubrificação da uretra bastante lubrificada, principalmente a uretra masculina, né? Com introdução aí ou de um ureteroscópio, né? Você inicia o próprio ureteroscópio, ou, como muitos serviços no mundo, eles utilizam, protocolam isso, é utilizar primeiro um cistoscópio, né? Um cistoscópio na uretra, sob infusão de soro. O cistoscópio, ele é uma ótica mais calibrosa, ele permite fazer uma inspeção melhor do que o ureteroscópio, uma ótica mais grossa. Então, ele é preferível a fazer a avaliação da uretra e da mucosa da bexiga. Né? Depois que você faz a inspeção da uretra e da mucosa da bexiga, é que esses serviços trocam o cistoscópio para um ureteroscópio. Né? E é centrado, obviamente, aí, com a luz da uretra centralizada no aparelho. Né? Isso é muito óbvio, mas é sempre uma frase que a gente usa, né, para o R1. Né? O R1 está aprendendo a manipular instrumentos endoscópicos na urologia, né? Ele chega com a mão meio dura ainda, né, com mão do cirurgião geral. Né? Então, a gente tem que estar ensinando ali para ele, ó, sempre visualiza a luz uretral no meio. Né? Então, cistoscópio ou ureteroscópio. Eu não uso cistoscópio, eu confesso, eu entro já de cara com ureteroscópio, mas vários serviços no mundo preferem começar a cirurgia com o cistoscópio. Depois entrou na bexiga, né, e vai se identificar o meato ureteral, né, ipsilateral, com lado, onde você vai introduzir um fio guia, sob visão radioscópica, tem a visão endoscópica e a visão radioscópica da introdução do fio guia. Quando você passa o fio guia, aí você pode, aí muitos serviços advogam iniciar a cirurgia com uma pielografia. Alguns serviços fazem isso no mundo. Essa pielografia pode ser realizada através do aparelho, através do ureteroscópio, quando você entra no ureter do paciente, jogando o contraste no canal da irrigação do aparelho, ou, preferencialmente, através do cateter ureteral. Mas, na prática, muitas vezes você não tem disponível aqui no Brasil um cateter ureteral para fazer uma ureteroscopia distal rígida. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando o próprio aparelho para jogar esse contraste, mas tem que tomar cuidado, porque esse aparelho precisa ser muito bem limpo no final da cirurgia, porque o contraste iodado, ele é viscoso. Então, você joga o contraste através do aparelho, né, então pode deixar esse contraste, resíduo do contraste viscoso dentro do aparelho, no sistema de irrigação. Tá? Então, preferencialmente no cateter ureteral, essa pielografia. E essa pielografia vai avaliar, além das áreas de estreitamento natural do ureter, JUV, JUP e cruzamento das ilíacas, avalia também a falha de enchimento provocada pelo cálculo, né, no ureter do paciente. Bom, a entrada no ureter, né, depois que você entra no ureter, faz a pielografia, acende no ureter com o seu aparelho, sempre com a luz do ureter centralizada, né, acende pelo ureteroscópio até a chegada ao cálculo. Essa entrada no ureter, obviamente, exige um pouco de experiência, no intuito de você não forçar essa subida. Existe um limite de pressão para você acabar não lesando esse ureter. Né? Um dos piores pesadelos em endurologia é você provocar uma avulsão do ureter e você forçou a passagem com um aparelho. Né? Quando se passa bainha ureteral, para se trabalhar com aparelho flexível, já se sabe hoje os números ideais de pressão que deve se impor na bainha, porque isso é muito subjetivo, né? A gente sabe que na prática é difícil você ensinar isso, né? A pessoa que está aprendendo ali, qual a força que ela deve impor no ureter? Será que está de mais, está de menos? Pode subir, não pode, né? A bainha ureteral, mesma coisa. Ela está subindo lisa, entre aspas, né? Ou está difícil, eu tenho que forçar um pouquinho mais. Então, já se tem trabalho, eu não coloquei esse trabalho aqui na apresentação, porque eu achei que ia ficar muito extensa, mas eu peço desculpa, mas eu tenho esse trabalho em que você pode... eles calcularam qual é a pressão ideal que a bainha ureteral deve subir no ureter sem provocar lesão no ureter. Né? Bom, e aí chegou no cálculo, vamos fazer a litotripsia. Né?
A gente já visualizou o cálculo, está centralizado, você está com boa imagem. Vamos fazer a litotripsia do cálculo. Como fazer essa litotripsia? Estamos falando aqui da energia laser. Tá? Fragmentar ou dusting? Né? Dusting quer dizer empoeirar, tá? tornar poeira, né? Esfarelar o cálculo. Tá? Essa discussão, originalmente foi realizada para a litotripsia flexível, mas ela também serve para discutir para a litotripsia semirrígida. Fragmentar o cálculo, o nome já está dizendo, você vai fragmentar em diversos pedaços, e aí tem um inconveniente de você estar retirando com o basket, saindo do ureter, né, retirando o fragmento, entrando no ureter e retirando esses fragmentos, um por um. Tá? Você tem que entrar e sair do ureter várias vezes, e isso pode aumentar o risco de dano ao seu ureter. Ao passo que o dusting seria esfarelar. Você não precisa estar perdendo, entre aspas, esse tempo de estar retirando esses fragmentos. Só que nem sempre é possível fazer o dusting. Né? O dusting, para cálculos monohidratados, cálculos mais densos, mais duros, aqueles cálculos mais escuros, muitas vezes você não consegue fazer um dusting. Né? Você vai fragmentar esse cálculo. Então, como é que você fragmenta? Fragmentação, você precisa de energias mais altas, a configuração que você vai colocar ali no seu aparelho a laser, no gerador a laser. Você põe energias mais altas e frequências mais baixas. Né? Já o dusting, ele precisa de potências mais altas. Como é que se faz essa potência mais alta? Baixando a energia e aumentando a frequência do pulso. Né? E é assim. Essa imagem eu coloquei aqui, essa imagem aqui, vocês perceberam que isso aqui não é de um ureter, tá? Isso aqui, na verdade, foi um flexível digital que eu fiz há 2 semanas. E a imagem do digital é tão legal, né? Tão nítida, que eu achei interessante colocar aqui, só para mostrar uma litotripsia, só para ilustrar. Mas aqui é dentro de um cálice renal. Bom, e a remoção dos fragmentos, né? Quando você opta pela técnica de fragmentação, a remoção dos fragmentos com basket, né? Quando você acabou de fragmentar. Né? Depois que você removeu seus fragmentos, opcionalmente, você pode deixar um duplo J, a depender do caso. Né? Depender do caso, como assim a depender do caso? Né? Bom, vou citar aqui um statement, o statement número 14, do Guideline de Tratamento Cirúrgico de Cálculos Urinários da AUA, da Associação Americana de Urologia. Então, se você abre o Guideline lá de Tratamento Cirúrgico de litíase urinária, o statement 14, ele fala que em litotripsias semirrígidas, né, sem intercorrências, em que não há estenose de ureter, em que o paciente não é rim único, que tem boa função renal, você pode omitir a colocação do duplo J. Você pode omitir, né? Coisa que, às vezes, a gente tem que brigar, nós urologistas, né? Às vezes a gente briga com nossa consciência, né? Às vezes, poxa, dá para deixar sem duplo J esse paciente? Não, mas acho melhor deixar, vai que o paciente faz um edema de ureter e começa a ter dor, eu prefiro pecar por excesso. A gente sabe que na prática a gente faz muito isso, né? Mas é o seguinte, esse statement 14, esse guideline tem, se eu não me engano, uns 50 statements, guideline de tratamento cirúrgico de litíase. Esse aqui é o único que possui nível de evidência A. Todos os outros têm nível de evidência B ou menor. O único que tem nível de evidência A é esse aqui, que fala que você pode omitir, pode deixar o paciente sem duplo J em casos tranquilos, caso que o paciente tenha um rim contralateral bom, função renal boa, não está séptico, né, em que não há possibilidade de estenose de ureter, que o paciente vai ter dificuldade de eliminar aqueles pequenos fragmentos. Ok? E no final, esvaziar apenas a bexiga do paciente com uma sondinha ali de PVC, de alívio, ou deixar o paciente com sonda vesical de demora. A gente pode discutir isso aqui no final. Quem é que deixa a sonda, quem é que faz só o esvaziamento vesical do paciente, né? Em que situações vocês preferem um ou outro? A gente pode discutir isso aqui no final. Né? E situações especiais, né? Que eu não vou discutir aqui na aula, mas cabe discussão também no futuro, a gente falar sobre litotripsia rígida em pacientes com ureterocele, como fazer a litotripsia nesses pacientes que têm com cálculo aqui impactado na juve, né, que aparentemente é muito tranquila, mas às vezes não é. Às vezes o fio guia não passa aqui ao redor do cálculo, você tem que começar a cirurgia já com a litotripsia laser, e tem risco aqui de você machucar a mucosa com laser, sangra,
A gente sabe que sangue é o pior inimigo do ureteroscópio, né? Você perde a imagem com sangue, né? E situações de ureter reimplantado, né? Que o ureter não está com o implante dele natural, tópica na bexiga, né? Pacientes que já tiveram outras cirurgias como Bricker, não sei, reimplante ureteral propriamente por lesão de ureter, enfim. Bom, é isso. Espero ter sido objetivo, rápido e útil. Parabéns, Will. A aula foi excelente, a aula foi muito clara, muito didática, sabe? Você deixou muito claro quais são as etapas que devem ser, no qual o procedimento tem que ser realizado, ressaltou a questão do instrumental, do aparelho, né? Você falou sobre a questão da segurança em se realizar o aparelho com radioscopia, passando fio-guia, discutiu sobre as diversas energias de litotripsia, discutiu sobre drenagem. Eu acho que não deixou nenhuma lacuna aí que a gente possa falar. Excelente sua aula, foi muito boa, tá? Até eu que não faço medicina, entendi. Parabéns, viu, meu? Muito boa. Obrigado. E eu queria agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Benhu, pode fazer agora. A gente tem ali uns minutinhos antes de Felipe começar a apresentar o caso dele. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar os... Pergunta para bem aqui, coisa de ordem mais prática no dia a dia da gente, né? Principalmente no serviço público de saúde, né? Em relação à colocação do duplo J. A gente quase, como você falou, a consciência quase 100% das vezes a gente deixa o candidato de duplo J, né? E em relação, Bel, qual a sua opinião a deixar o duplo J com fio ou duplo J sem fio? Não sei, eu acho que isso não tem em guideline, não tem muita publicação sobre isso, mas sua experiência pessoal, o que é que você acha disso? Lá no Hospital das Clínicas, a gente prefere deixar, muitas vezes, com fio, para facilitar a retirada devido à demanda, para não deixar o paciente muito tempo com duplo J, até mesmo provocar as complicações sobre o tempo prolongado de permanência do catéter. Esse tema, amor, essa é uma discussão que cabe uma aula, né? Duplo J no serviço público no Brasil. Isso é uma coisa muito séria. O duplo J com fio, de experiência pessoal, eu acho excelente. Acho excelente. Isso agiliza, né, a retirada do duplo J futuro, economiza o sistema de saúde, né? Eu acho espetacular. Obviamente que o duplo J com fio eu deixo para aqueles pacientes que têm condição de retirada do duplo J em curto tempo, né? Aquela litotripsia que você faz, o paciente fica bem e você pode tirar aquele duplo J por tempo, porque o paciente vai ficar com um fiozinho ali preso no pênis, né? No caso do homem, na mulher, ali na raiz da coxa ou ali no grande lábio, e tem que ficar pouco tempo, porque existe um risco maior de perda, né? Apesar de que tem trabalho chinês que fala que não, que o risco de perda é igual, mas na prática a gente sabe que o risco de perda é maior para quem tem um fiozinho. Então, o paciente vai passar com pouco tempo com o duplo J. Aquele paciente que não sepe, que fez uma litotripsia curta. Eu sou totalmente a favor de deixar o duplo J com fio em todos os casos. E digo mais, não só no serviço público. Eu também faço isso na minha prática privada. Eu converso com o paciente e muitas vezes eu deixo o duplo J com fiozinho para tirar no consultório, para evitar uma segunda ida para o bloco cirúrgico, para retirar. Eu concordo contigo que sempre que possível deixar o duplo J com fio, né? Minha tese de monografia na residência foi duplo J calcificado. Minha tese de monografia na residência, né? Isso virou um problema de saúde pública aqui em Pernambuco. Onde você fez residência, tem acho que o maior serviço que opera cálculo, né, aqui no estado. Se brincar, do maior do Norte-Nordeste, se brincar. O Otávio de Freire, quando você fez residência lá. E realmente, você opera o paciente, deixa o duplo J e muitas vezes você não tem a condição de absorver o paciente no ambulatório para poder retirar o catéter, né? Certeza. Então, acho, na HC também a gente estava com essa... A gente não tinha essa dificuldade, né, Tomé? Mas depois da pandemia começou a apresentar essa dificuldade, né, por todos os motivos que a gente já conhece. E aí, cada vez mais, a gente está deixando com fio
para poder facilitar a vida do paciente e evitar complicações no futuro. Concordo. Aí, moço, se tu me permite, só para esclarecer, porque tem muito estudante aí no chat, né? Isso. Então, Isso. o Projota, ele tem prazo para ser retirado, né? Esse é o problema, explicando aqui os exemplos. Qualquer corpo estranho dentro da via urinária, ele pode calcificar. A urina calcifica, né, corpos estranhos, sonda, duplo J. Então, tem tempo para tirar. Se você deixa um duplo J lá por muito tempo, varia muito, de paciente a paciente, máximo 2, 3, 4 meses, esse duplo J pode calcificar, trazer infecção, sepsis ao paciente, e uma cirurgia muito trabalhosa para você tirar esse duplo J calcificado. Né? Tem paciente que pode perder até o rim por causa disso. Esse é nosso dilema, é esse. E você precisa ter tempo hábil. Existem filas quilométricas desumanas no serviço público brasileiro, né? E para operar câncer, para paciente grave, esses pacientes com duplo J acabam que vão sendo passados para trás na fila. E você deixar um fiozinho para tirar um no consultório ali, saindo pela casa do paciente, facilita muito, né? E só para explicar, esse fiozinho, né, é um fio que alguns catéteres duplo J já vêm com ele, né, de fábrica, né, na embalagem, e outros não têm, e a gente fixa um fio de nylon nele na extremidade distal, na extremidade que fica na bexiga, e exterioriza pela uretra. Né, no consultório, no ambulatório, no pós-operatório, né, com 1 semana, 2 semanas, eu acho que no máximo, para não dar um desconforto também para o paciente, né, de ficar com aquele fio exteriorizado, a gente retirar e não precisar de um novo internamento. Eu lembro que teve até um trabalho bem interessante de uns chineses. Os chineses são demais, né? Fazem cada pesquisa espetacular e desenvolvem muitos instrumentais interessantes. E o chinês desenvolveu um duplo J que ele era magnetizado. E Eu para vi esse. retirar, legal, né? Você pegar uma Muito legal. sondinha que também é magnetizada, aí o ímã aproxima e você retira o duplo J sem precisar para o centro cirúrgico, nada, né? Muito bacana também. Eu vi esse também, interessante. E o duplo J, Fábio Sepúlveda Lima, que vai dar até uma aula aqui no nosso curso lá da Bahia, ele costuma dizer que ele é a terceira onda da pandemia, né? Já vai ser a quarta ou quinta. O duplo J calcificado, né? Porque Verdade. os pacientes foram sendo negligenciados e aí a cirurgia fica muito mais complexa para retirar esse catéter calcificado. Então, acho que agora vamos convidar o Dr. Felipe Ramalho, nosso residente do primeiro ano, representando o Hospital das Clínicas, o estado da Paraíba, né? E vai apresentar um caso real lá do HC, né? E a gente vai discutir sobre como a gente conduziu esse caso aí. E é um caso nosso, viu, Benhu? Esse é do Otávio, que foi transferido para o HC. Então, esse aí tem DNA do SUS de Pernambuco. Tem DNA duplo. Eu parei de compartilhar minha tela, parou para vocês, né? Parou. Felipe Tá já aparecendo aí? Para mim tá ótimo. Perfeito, Felipe. Então, pessoal, boa noite. Como o Tomé falou, meu nome é Felipe, eu sou residente do primeiro ano de Urologia do Hospital das Clínicas. Queria parabenizar o Dr. Benhu pela excelente apresentação e o Dr. Tomé e o Dr. Moacir por os moderadores e por estar disponibilizando esse curso, né, que é muito importante, porque é o dia a dia do urologista, né? Assim, na minha curta experiência com urologia, isso aqui é o básico que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Então, vou apresentar o caso, né, de uma paciente JFS, de 57 anos, sexo feminino. Então, a paciente, ela abriu o quadro com a dor lombar direita, com irradiação para a região inguinal há 7 dias, associada a febre, náuseas e vômitos. A paciente começou com esse quadro da dor em 1 semana, procurou a urgência na UPA, e da UPA, ela foi encaminhada para o Hospital Otávio de Freitas, que aqui em Recife é a referência urológica no caso do estado, né? De antecedentes pessoais, a paciente era hipertensa, diabética, medicação usava enalapril e hidroclorotiazida, diabética, ela usava metformina e glibenclamida, de alergia referiu, né, que era alérgica à morfina, mas ninguém sabe. Disse de procedimentos anteriores, já tinha história de cálculo, né, já tinha realizado uma cirurgia anterior, que foi a nefrolitotripsia percutânea, há 7 anos.
uma colestectomia videolaparoscópica há 12 anos, 13 anos realizou uma esterectomia e uma colpoperineoplastia há 15 anos. Então, a paciente, quando vem encaminhada do Otávio de Freitas para o HC, geralmente ela já vem com o exame laboratorial inicial e um exame de imagem feito no momento da admissão. Então, ela já veio com esses exames, né? Nesses exames a gente consegue ver que a paciente tem um HbHT normal, não apresentava leucocitose, plaqueta de 210 mil, ureia de 36, no entanto, já com alteração de função renal, apesar de uma creatinina de 1,68 e potássio de 5,1. Ela veio sem urocultura, né, já que foi solicitado na urgência. E, na ocasião, do Otávio de Freitas, foi iniciado ciprofloxacino, analgesia, hidratação, e veio encaminhada ao HC para a gente dar prosseguimento ao tratamento. Veio com a tomografia computadorizada. Nessa tomografia, a gente consegue ver aqui que no rim direito já tem uma hidronefrose, né, o rim aumentado de tamanho. E no rim esquerdo, você já vê que um rim mais atrófico, diminuído de tamanho. E quando você vai descendo nos cortes axiais, você vê aqui que na junção ureterovesical à esquerda tem um cálculo, né, que é essa imagem radiopaca na tomografia, correspondente a cálculo nessa topografia. Então, quando ela veio para o HC, ela já estava no D4 de ciprofloxacino e ela conseguia manter o controle da dor com dipirona. Na punhopercussão, né, na região lombar do lado direito, que é o sinal de Jordana, a paciente tinha uma dor à punhopercussão, então Jordana dela era positivo. No caso, a PA dela estava controlada, frequência cardíaca normal, afebril e frequência respiratória de 12. No HC foram solicitados novos exames, que foi visto que ela tinha uma alteração da creatinina com a ureia normal, e no D4 do antibiótico ela já tinha uma piora da função renal. Tinha uma ureia de 58, uma creatina de 1,89. O leuco baixou já porque ela já estava realizando antibiótico terapia. Aqui mostrando a alteração de função renal. Agora o doutor Tomé vai falar um pouquinho aqui, falar sobre algumas intervenções. Então, queria saber a opinião justamente de Benhu e de Moacir. No caso aí dessa paciente que está no D4 de ciprofloxacino, dor controlada, teve um controle de uma infecção, ela referia ter tido febre, claramente que tinha tido 38, 39 graus, mas quando foi admitida, começou o antibiótico e até o analgésico, né? Ela chegou sem febre, chegou com sinais vitais estáveis no HC. O paciente estava muito estável mesmo. Tu dá mais um toquezinho aí, por favor, Isso, mais um, por favor, Felipe. Aí a gente tem duas opções aí. Aperta de novo. Você, a princípio, poderia fazer uma drenagem, né? Passar um catéter duplo J, ou partir diretamente para um tratamento. Clinicamente, laboratorialmente, quando é que vocês tomam essa decisão no dia a dia, na prática? Quando é que tu prefere só passar um duplo J e resolve a pedra no segundo tempo? Ou já parte para fazer a fragmentação e retirada do cálculo no mesmo tempo? Como é que tu costuma fazer, Benhu? Como é que tu toma essa decisão no teu dia a dia? Teu som está fechado, Benhu. Pronto, abri agora, Tomé, desculpa. Eu costumo ser cauteloso, viu, Tomé? Mesmo se tratando de um cálculo distal. Mas assim, como você falou, o paciente que já está em D4 de antibiótico, né? Se a paciente já tem clínica de melhora, não tem mais febre, não tem taquicardia, né? Eu coloco ela na sala, converso com ela, e provavelmente eu vou fazer só uma drenagem da via urinária, se necessário um segundo tempo cirúrgico para tratamento definitivo. Mas aí, quando eu boto ela na sala, eu converso com a anestesista, conversando, percebe se ela vai fazer hipotensão, taquicardia. Eu passo o fio-guia não desce aquela urina com pus, não tem úria. E a gente segue, sobe no ureter da paciente, a paciente bem na sala de cirurgia, sem taquicardia, sem sinais ali endoscópicos de infecção, eu sigo em frente, eu faço a litotripsia dela, né? Agora, se a paciente ainda chega na sala de cirurgia ainda taquicárdica, febril, mesmo com D4 de antibiótico, aí eu não sigo em frente, eu faço apenas a drenagem da via urinária, né?
sem medo nenhum, sem pudor nenhum de fazer 2 tempos cirúrgicos com o paciente. Deixo muito bem claro para ela antes de estar na sala de cirurgia. Ainda mais com mulher. Porque mulher não é nem preconceito, é porque eu não tenho estatística para falar, mas parece que, apesar da litíase urinária ser uma doença com maior prevalência no sexo masculino, mas os pacientes que evoluem para fazem sepsis mais graves, a gente nota na prática que são mulheres, né? É mais comum no sexo feminino. Uhum. Eu também, eu vou mais ou menos por aí. Moacir, tu tem alguma outra observação? Mas eu sigo pelos parâmetros clínicos do paciente, né? E no transoperatório eu posso mudar a conduta a qualquer momento. Falo para ele do mesmo jeito, deixo claro que eventualmente a gente não aborde o cálculo, só faça uma drenagem, né? E a gente faça no segundo tempo. Eu acho que a gente não tem que ser muito atrevido, não, né? Porque sepsia urinária, às vezes é muito difícil a gente conduzir. Tu, Moa, tem alguma outra observação? Primeiro, para o pessoal, principalmente os estudantes aqui, ficarem saberem que é uma paciente com indicação clássica de intervenção, né? Quer seja drenagem, quer seja a fragmentação com retirada do cálculo. O paciente com quadro de dor, né, fez o quadro infeccioso, tá? Teve uma piora da função renal, já tem um rim contralateral, o rim esquerdo, já um pouco diminuído de volume, né, com sinais de comprometimento. Então, o paciente teria indicação de cirurgia, tá? Em relação à drenagem, o tratamento, eu sempre tento, entro com o intuito de retirar o cálculo, tá? Não quer dizer que eu não possa mudar de ideia durante o procedimento, tá? Mas a minha intenção sempre é retirar o cálculo, principalmente cálculo distal, que geralmente são cálculos, né, na maioria das vezes, cálculos mais simples de serem retirados. Mas, como foi falado aqui, se o paciente se passou, o paciente está um pouco instável, você manipula, o paciente faz taquicardia, passa o fio guia, desce aquele que a gente chama, parece uma nuvem, né? O pus descendo pelo ureter, aí sim eu acho que é mais prudente a gente apenas drenar, passar o duplo J e reabordar algumas semanas depois. Tá? Essa é a minha visão nesses casos de paciente com infecção. Perfeito. Pode passar o próximo slide novamente, Felipe? Pronto, aí agora eu queria saber a opinião de vocês justamente em relação a isso. O manejo do acesso do ureter, né? Benhur deixou isso muito claro na aula dele, que a gente tem algumas manobras, algumas dicas aí que a gente pode fazer, né? Então, nem sempre o ureter é tão bonitinho ejaculando urina como está se mostrando esse aí, apesar dele estar muito pontiforme, mas o básico da gente é passar um fio guia, passar com segurança. Há quem faça sem fio guia, não é uma recomendação, eu acho que não é prudente, mas há quem faça. A utilização de 2 fio guias é uma alternativa, né? Porque a gente, às vezes, o meato é estreitinho, a gente não tem, nem sempre a gente tem disponível um balão, aí a gente pode utilizar um segundo fio guia como trilho e utilizar o balão, né? No dia a dia, como é que vocês optam nesse planejamento? Você segura-se aí, Filipão, um pouquinho. Aí, como é que vocês optam para fazer? Você vai sentindo na prática ou você já pede o balão rotineiramente? Como é que tu costuma fazer, meu? Então, eu não peço de rotina, não. Existe um grupo de pacientes que eu peço, que é o paciente, principalmente o paciente jovem e virgem de tratamento e que não tem antecedente de eliminação espontânea de cálculo, sabe? Esse é um paciente que, na prática, a gente percebe que é um paciente de ureter difícil, ureter mais estreito. Então, eu tento pedir aos convênios, né, lá no SUS, nem no Hospital do Servidor, eu sou do Hospital dos Servidores também, nós não temos licitado balão no Hospital dos Servidores e nem no Otávio de Freitas. Então, nos convênios, alguns pacientes nesse enquadro, nesse grupo que eu te falei aí, eu solicito balão. Tá? Um cara que nunca teve eliminação espontânea de cálculo, jovem, né? Nunca teve cirurgia prévia no ureter, então eu acho que esse paciente, eu imagino que eu vou ter dificuldade de entrar no óbito dele. E solicito à empresa, olha, eu quero um aparelho fino, um aparelho mais grosso, traz um aparelho fininho. E assim, Doutor, a gente só trabalha com aparelho fino, eu digo, essa não. E quanto a posição do cálculo? Por exemplo, o cara está com cálculo no cálice superior, cálculo renal,
múltiplos cálculos? Tu, por algum dessas variáveis, faz tu pedir o balão ou mais assim o antecedente dele? Não, mais um antecedente, mais um antecedente. Não. Quando a gente está no setor privado, fica fácil, né? Os meninos, É, os alunos e os residentes, no setor privado a gente tem disponível o balão, mas no HC, no servidor e no Otávio, não. A gente utiliza na prática um ou dois fio guias, né? um, dois, três, isso. E Pois é, quase sempre a gente consegue ter acesso ao Ureté. isso. Quase Mas sempre consegue. eventualmente a gente precisa partir para uma medida mais drástica, né? Mostra aí, Felipe, a próxima figura, por favor. E aí? E quando a gente precisa dessa situação aí? Você até mostrou lá, o fio guia não passa, o meato está todo obstruído, né? Isso. É, costuma fazer isso com certa frequência ou não, bem? Não, não, isso não é frequente, né? É, Graças a Deus que não é frequente. Isso acho que para ninguém, né? Precisa isso. ter uma abertura aí. Aí isso é uma alça de Collins, né? Que você está utilizando aí para abrir o Oscar até tem um cálculo impactado. Eu não sei se de repente é só um cálculo impactado ou se tem um ureterocele na imagem. É. E tem um ureterocele também, né? Uhum. A abertura do meato aí com uma alçazinha de Collins e um ressectoscópio. Você pode abrir também com uma faca de saxe, né? É. Entrar com a faquinha de saxe, entrar ali no meato e abre, né? Às 12 horas, né? Mas eu confesso que eu já precisei usar assim também. É. Então, eu acho que é São- importante a gente mostrar isso para o pessoal, porque a gente tem que estar preparado muitas vezes com o Isso, instrumental disponível na isso. sala, sabe? É. Entrar com Então, tudo. quando a gente está discutindo o caso na enfermaria, às vezes, eu e o Moacir passa quase todos os dias de manhã visita no HC, e aparece aquele cálculo grande no ureter distal, com aquele meato, você vê que está abaulado. Ah, A sim, gente sim. até diz, ó, pessoal, deixa o ressectoscópio na sala, que talvez a gente Boa, precise, né? é bom. Para no meio da cirurgia não parar para ter que buscar no CME o material, É bom, né? exato, exatamente. Tem aí, Mo, algum comentário a fazer sobre essa manobra kamikaze aí? Graças a Deus eu nunca precisei fazer, mas, como você falou aí, Tomé, tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para tudo, né? Não Uhum. pode estar de mãos atadas, até porque tem que resolver o paciente. Você colocou na sala, e aí o método mais adequado nesses casos impactados, onde não passa fio guia, você não tem acesso ao osteolateral, é realmente abrir, né, eu já vi, eu não fiz, mas já vi fazer com a faca de sax, como o Will falou, né, a faquinha fria, você abre, mas onde costa também é uma boa opção, Faz porque o... diminui, faz a coagulação, a hemostasia, acho que melhor do que a é. faquinha fria. O último que eu fiz no HC, eu fiz com alça de ressecção mesmo, a monopolar, dei uma porradinha aí no meato e abri. Em relação ao balão, no sistema privado a gente sempre tem acesso, né? Você solicita, não quer dizer que você vai usar, raramente você usa. Né? Eu tive que usar umas 3 semanas, eu operei um paciente que realmente tinha, paciente jovem, sexo masculino, veio em tratamento, um paciente que tinha essas características que bem o falou, que tinha realmente ureter distal, um cálculo era pequeno relativamente, mas ele não eliminava, tinha muita dor, muita cólica, tá? E aí você já realmente suspeita, né? Cálculo grande, você tem que dar uma alça de ressecção. Em cálculo pequeno, você tem que pensar sempre em estenose, né? Porque o cálculo pequeno não passou, um cálculo de 0,3, às vezes, não é distal. O paciente está lá 2, 3 dias com dor, tem alguma coisa estranha, e na maioria das vezes é um ureter com a estenose, né, distal ao cálculo. Deixa eu fazer um parêntese, Tomé, já que você está falando aí de peripécias, de aventuras com o receptoscópio. Eu confesso aqui, eu sei que está gravando, mas eu confesso que eu já abri uma bexiga, né? Eu já fiz essa ressecção que você está fazendo com a alça, eu precisei abrir uma bexiga e fiz aberto, com a lâmina 11, transvesical. Né? Tinha um Isso. cálculo abaulando assim, um abaulamento bem exuberante do ósseo, com ureterocele, e aí eu fiz aberto. Isso foi na época que eu era do Exército, há 5, 6 anos, e não tinha disponível todos os materiais assim na frente. A burocracia é muito grande para você liberar, sabe, o material. E aí eu abri a bexiga do paciente. Abri a bexiga com a laminazinha 11 no ósseo, em direção dali bem no orifíciozinho, abri o ósseo dele e retirei o cálculo. É, Sonda 7 dias. isso, e era assim que era feito na época pré-cirurgia endoscópica, né? Exato. Era assim que era feito mesmo. A gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? Isso aí. Pronto, Filipão.
Pode dar continuidade, como foi que você conduziu, dona Josefa? Vamos dar prosseguimento aí, depois das intervenções, né? Como já foi discutido, realmente, para uma paciente estar já tomando antibiótico, a paciente não tinha sinais de sepse, ela estava bem, já estava em tratamento antibiótico há 5 dias, então objetivou fazer uma ureteroscopia, uma tripsia, uma litotripsia rígida com colocação de um catéter duplo J. Então, o acesso ao ureter foi tranquilo, né? Foi utilizado somente um fio-guia. Quando colocado o fio-guia, teve uma saída de secreção bem purulenta, né? Mas mesmo assim, foi procedida a litotripsia com um litotridor balístico, foi fragmentado o cálculo, e o cálculo foi retirado com basket, e no final do procedimento foi realizada a colocação de um catéter duplo J. A paciente evoluiu bem, não teve sinais de infecção no pós-operatório, não tinha nenhum sinal de sepse. Como ela tinha urina purulenta, a gente manteve ela com sonda por 48 horas. Então, depois do procedimento, foi deixada a sonda vesical de demora e a gente acompanhou a piúria, né? Depois de 48 horas, ela começou a ter uma melhora do quadro de piúria para controlar o foco infeccioso. Então, a paciente acabou recebendo alta no D7, né? Do antibiótico. E durante esse procedimento, depois do procedimento, foi solicitado um novo laboratório, mostrando aqui que o procedimento foi efetivo, né? Ela teve uma diminuição do leuco e uma melhora das escórias nitrogenadas. E ela foi de alta com o duplo J sem fio, com orientação de realizar a retirada do duplo J ambulatorialmente. Então, dando continuidade aqui após o caso clínico, eu vou apresentar esse artigo, né? Que ele foi realizado pelo Escritório de Pesquisa Clínica da Sociedade de Endourologia, da EAU, que é a Associação Europeia de Urologia. Então, o objetivo desse estudo era estabelecer um banco de dados global, prospectivo, né? E que ele fornecesse dados que os outros urologistas pudessem usar, por ele ter sido um estudo prospectivo, um estudo observacional, multicêntrico, internacional. Então, ele fornecia dados muito confiáveis, até porque esse estudo foi um estudo que foi classificado como platino, né, pela Sociedade Europeia de Urologia. Então, é um estudo que, assim, é recomendado para todos os urologistas, e não só urologista, como médico, no geral, dá uma lidinha, né? Então, foi realizado em 114 centros, né? Foram 32 países durante um ano. Ele começou a ser realizado em janeiro de 2010 e foi terminado em outubro de 2012, com um N muito grande, né? Foi um N bem considerável, de 9.555 pacientes. E já nesse tipo de estatística, a gente conseguiu ver que o achado foi semelhante à nossa realidade aqui em Recife, onde os cálculos de ureter distal ele correspondem à maioria, quase metade dos cálculos, correspondendo também ao que chega na urgência e nos outros hospitais aqui de Recife. Trazendo aqui vários números, que eu vou tentar elucidar um pouquinho, uma tabela sobre os resultados, né? A primeira parâmetro utilizado foi o tipo de ureteroscopia, né? Então, a gente viu que o semirrígido foi o mais utilizado, independente da localização do cálculo. A gente viu que o flexível ele teve uma utilização menor do que o semirrígido, que é o rígido que a gente usa no dia a dia. Com relação ao instrumento que foi utilizado para acesso, a gente vê que o fio-guia foi utilizado na maioria dos casos no caso de ureter distal e de terço médio. Então, e o balão foi utilizado nos casos mais complexos, que são os casos proximais e casos de múltiplos cálculos ureterais. Com relação à energia de fragmentação, a gente conseguiu ver que o pneumático, né, que é o litotridor balístico, ele é mais utilizado nos ureteres médios, cálculo de ureter médio e cálculo de ureter distal, até porque nessas topografias tem menos chance de você lesar o ureter, porque o balístico ele dissipa mais energia quando é utilizado. E o laser, né, ele é mais utilizado para cálculos proximais. Com relação ao tempo de cirurgia, a gente pôde ver que os cálculos mais complexos são os que tiveram um tempo cirúrgico maior, como, por exemplo, os cálculos proximais e cálculos múltiplos de ureter. Com relação a deixar duplo J,
a maioria dos duplos J foram deixados nos cálculos proximais e nos cálculos múltiplos de ureter. Então, nas cirurgias mais complexas, teve mais tendência a se colocar duplo J. Com relação à taxa do stone free, a gente conseguiu ver que os cálculos distais, que são os cálculos mais fáceis de acessar, tiveram maior probabilidade de stone free, que é quando você termina a cirurgia sem deixar cálculo residual no ureter do paciente. Com relação ao tempo, com relação ao stone free, a gente conseguiu ver que cálculos maiores do que 10 centímetros tiveram taxas menores de stone free do que cálculos menores. Então, a massa de cálculo também, o cálculo menor de 10 milímetros, perdão, a massa de cálculo interfere. Com relação ao método de avaliação, se é tomografia, se é ultrassom, esse método de avaliação foi bem heterogêneo entre os centros, não tendo nenhum método que realmente sobressaiu com relação aos outros. E a massa de cálculo, a maior massa de cálculo foi observado como até, você pode ver aqui, cálculos múltiplos tiveram maior massa de cálculos, né? Massa de cálculos é o somatório de todos os diâmetros dos cálculos encontrados. E a porcentagem de impactação foi maior aqui em cálculos de ureter médio e cálculos múltiplos. Então, esse gráfico aqui, ele tem uma relação entre a massa calculosa e o tempo de cirurgia. Então, conseguiu ver que quanto maior a massa de cálculo, maior vai ser o tempo operatório, certo? Sendo um tempo operatório muito maior em cálculos proximais, já pela dificuldade de você acessar. Com relação à taxa de stone free, ela é menor com relação ao tamanho, né, da massa de cálculos, sendo os cálculos proximais os cálculos que têm a menor taxa de stone free. Encerrando aqui, também estou passando para lembrar da sexta jornada pernambucana de urologia e também o encontro do simpósio das ligas acadêmicas de urologia vai acontecer no dia 22 e 23 de outubro, no Centro de Convenções do Hotel Armação, em Porto de Galinhas. Então, convido todo mundo aqui a participar. E é isso. Parabéns, Felipe, pela apresentação. Foi muito boa, sabe? E esse é o caso da vida real, né? É a vida como ela é. Esse paciente é um paciente que peregrinou em 3 serviços públicos para poder operar, né? E por conta da sobrecarga do Otávio de Freitas, a gente hoje tem uma enfermaria de apoio no HC, né? Que recebe alguns pacientes, que para a formação dos nossos residentes é muito boa e dos nossos alunos, porque a gente não tem um perfil de ter urgência no hospital, então isso tem sido muito importante para eles. E esse trabalho aí é um trabalho interessante, porque esse escritório de pesquisa clínica da Endurologic Society, ele fez trabalhos multicêntricos, prospectivos em endurologia, com números muito robustos, com várias instituições, sabe? Então, e mostrou que a ideia, o cenário deles é muito parecido com o nosso, no final das contas, né? Então, eles têm uma realidade um pouco parecida, claro que eles têm a questão instrumental maior, né? Mas você vê que o caso complexo dele é igual ao caso complexo nosso, né? Então, é aquele paciente que tem múltiplos cálculos em ureter superior. A diferença, às vezes, é que ele tem um instrumental melhor, eles têm um OPME de melhor qualidade também, né? E a Associação Europeia de Urologia, ele seleciona, né, aqueles artigos chaves que são importantes, que os residentes precisam conhecer os dados. Então, isso aí é um artigo que se a gente tiver algumas porcentagens na cabeça, ajuda muito a gente a tomar a decisão, né? Eu gosto muito dele. Muito bom, parabéns. Benhu, queres fazer alguma consideração ao caso aí? Eu posso fazer uma perguntinha aí, uma discussão que eu tinha colocado no meu slide, se possível, se tiver tempo ainda. Claro, temos. Sonda de demora, sonda de alívio, nesse caso, em outros casos, o que é que vocês preferem? Sondam todo mundo? Rack com morfina, rack sem morfina, sonda, não sonda, insuficiência
renal sonda, quem não tem insuficiência renal não sonda. Como é que é a opinião de vocês? Tu aí, Tomé, fala aí, por favor. Pronto, é o seguinte, paciente que tem função renal preservada, cirurgia lisa, sem complicação, eu não sondo o paciente, prefiro fazer com máscara laríngea. Hoje em dia, se eu puder não fazer uma hack, eu não faço uma hack. Faço uma Também. máscara laríngea, o paciente acorda ótimo, sem Perfeito também. sonda, feliz da vida. Paciente com insuficiência renal, está séptico, eu deixo com sonda demora, sabe? E vou observar ele drenado 24, 48 horas, a função renal dele, né? Então, vou muito por esse caminho. A cirurgia que é lisa mesmo, eu faço até quando é flexível e for um pouquinho mais complexa a cirurgia, hoje eu prefiro fazer com máscara laríngea e deixar o paciente sem sonda, se ele tiver a função renal preservada, sabe? E agora, se tiver séptico, se tiver com pus na urina, eu vou deixar ele de sonda um diazinho, pelo menos, ou dois. Eu deixo 48 horas. E tu, Moa? Eu acho que a sonda está bem indicada aí no caso de sepsis, né? Esse caso aí que Felipe apresentou, essa paciente ficou internada lá, a gente, na visita, a gente decidiu manter por causa da piúria, para diminuir a pressão, né? Evitar refluxo, quando a paciente tiver a contração vesical para iniciar a micção, tá? E independente se for hack, se for geral, eu raramente deixo sonda vesical se a cirurgia não tiver nenhum sinal de infecção, né, ou algum sangramento maior, né, eu deixo, independente disso, eu coloco na prescrição para fazer o cateterismo de alívio, se necessário. E vou dizer a verdade aqui, vou ser sincero, raramente o paciente precisa, né, fazer retenção urinária para precisar ser desobstruído pela enfermagem no pós-operatório imediato. Tá? Então, eu prefiro, né, quase sempre, salvo raríssimas exceções, deixo o paciente sem sonda vesical, fazendo só cateterismo de alívio, se necessário, né? Certo. E no paciente que fez uma hack e tu deixou o J com fio, tu tem medo dele fazer uma retenção urinária no pós-op e de repente essa sonda de alívio tirar tudo do J? Eu prefiro arriscar a retenção urinária do que deixar a sonda vesical ali, porque a sonda vesical, eu já tive casos anteriormente, quando você puxa a sonda vesical, vai fazer a retirada da sonda, né, você ali tem um atrito e vem junto com o duplo J e a sonda. Então, nesse caso, é melhor arriscar a retenção urinária. Botar na balança, né? Tem que ver. Botar na balança, exato. Eu tive, acho que minha primeira cirurgia que eu saí da residência depois, deixei o duplo J com fio e deixei de sonda. Quando retirou a sonda vesical, e essa ficou marcada, né? Sua primeira, você já aprende logo na prática. E aí eu sempre, quando deixo de fio, minha conduta é sempre deixar fazer deixar a sonda vesical, prescrever cateterismo, se necessário, né? Até porque, se eu deixar ela com fio, o paciente provavelmente não estava séptica na cirurgia, né? E foi uma cirurgia tranquila. Isso. Tu tem alguma dica, Benhu? Alguma coisa que tu faz no teu dia a dia? Não, era só a opinião de vocês. É o que vocês fazem. Mesma coisa. Né? Mesma coisa. Não tem nenhuma dica, não. Também eu deixo sonda de demora no paciente com insuficiência renal, paciente séptico também deixo. O paciente que não tem nada, que a cirurgia é tranquila, só sondinha de alívio mesmo. E prefiro laríngea também. Isso aí. É, pronto, pessoal. Queria reforçar o convite aí de Felipe, né? A gente vai estar promovendo nossa jornada de urologia agora, vai ser um encontro também das ligas, né? E Moacir é o nosso presidente da SPU, vai ser um evento muito bacana. Quem puder prestigiar, vai ser muito bom. E agradecer a presença de Benhu, de Felipe e todos vocês aqui que estão participando. Eu que agradeço, pessoal. Me senti em casa no HC. Tá em casa mesmo. Obrigado, Benhu. Vou só agradecer mais uma vez a Benhu, né, pela participação, e a Felipe pela apresentação do caso. E essa aula de Benhu, o importante é o seguinte, a gente estava falando aqui, né, Tomé, nas outras aulas iniciais, ureterorreno, litotripsia, rígida, flexível, nefrolitotripsia percutânea, litotripsia extracorpórea. Então, muita gente não é familiarizado com esses termos, e agora eu acho que ficou bastante claro como é que funciona
o que é essa palavra, uretero, reino, litripsia rígida, né, apresentado por BU aí. Aula bem didática, né, mostrando desde o histórico até o passo a passo e como se deve fazer um procedimento desse tipo, tá? E Felipe também aí pela disponibilidade de apresentar um caso em conjunto do Otávio de Freitas com o HC, né? Que está cada dia mais... A parceria que deu certo. Que deu certo, então tem que estar ajudando a resolver os pacientes que estão na fila de espera aí há um bom tempo, né? Certo, pessoal? E sobre a jornada, né, vamos botar mais uma vez lá no grupo o link de acesso para quem quiser se inscrever, né? A inscrição para estudante é gratuita. E esse simpósio da Liga é o segundo, teve há 2 anos, também em Porto de Galinhas, né? Foi no Hotel Samoa, e aí é coordenado por Renan, tá? Dr. Renan Eboli, que é lá do Servidores também, né? Colega trabalha com o BU no Hospital dos Servidores, então ele está organizando, foi muito bom o primeiro simpósio das ligas, e esse segundo tem tudo para dar certo também. Então, todos estão convidados e essa semana eu vou disponibilizar o link de inscrição do grupo. Certo? Pessoal, valeu aí. Obrigado, Benhu. Obrigado, Felipe. Valeu, Tomé. Parabéns. Obrigado, pessoal. Boa noite. Pela organização aí do evento. Valeu. Valeu, até mais. Boa noite a todos.